Momento desagradável é mais forte do que eu. Não sei se sabias, mas o Benfica goleou o Vilafranquense por 5-0. Sim, mas isso já foi no domingo, já não é novidade, Joana. Portanto, não sei se talvez não tenhas visto o jogo. Não, eu por acaso vi, mas não reparei nisso dos golos, fiquei espantada depois quando vi o resultado, porque eu estava muito concentrada nos comentários do Manuel Cajuda. Eu percebi rapidamente que o treinador, e agora comentador, é o tipo de pessoa que se perde bastante em comentários extra-jogo, o que é meio caminho andado para, passado pouco tempo, estar a contar-nos pormenores da sua intimidade, como este. A maneira como coloca o passe e a visão de ataque à profundidade por parte de Gonçalo Ramos. E para mim é uma alegria muito maior, porque andei com ele ao colo quando era pequeno e portanto para mim... Algarvios, olhão. Exatamente. Conheço muito meus pais, conheço muito... Manuel Cajuda andou com o Gonçalo Ramos ao colo. Andei com ele ao colo. Perfeito, grande momento. O Mister Manuel Cajuda comenta na TVI. O que era impressionante se tivesse sido o ano passado, não é? Se tivesse conseguido andar com Gonçalo Ramos ao colo já com 20 anos. Mas neste caso, grande portanto, imagem. são pormenores da vida de Manuel Cajuda e também do atleta do Benfica, Gonçalo Ramos. Coitado, não deve ser o género de comentário que ele espera ouvir depois de assinar uma boa jogada, não é? Em vez de dizerem que tem faro de golo, instinto matador, não, dizem andei com ele ao colo. Olha, era deste tamanho, tão pequenino, mas tão pequenino que parecia o Messi. São momentos que ficam na história das nossas vidas. Eu já fiz o mesmo há muitos anos, quando entrava em estádios de maior esplendor, de maior significado, também tentava... Quando temos aqui a equipa do Vilafranquense a criar uma situação de perigo resolvida por Elton Leite. O que acontece muito com Isto estes foi comentadores, espetacular. fazem Sim. muitos parênteses e adendas sobre a sua experiência, é que entretanto o jogo está a desenrolar-se lá ao fundo e ninguém está a prestar atenção, não é? Portanto, ia sendo gol do Vilafranquense, mas não interessa, porque Manuel Cajuda estava a contar-nos a história dos seus tempos áureos e a seguir vai contar outros, os tempos em que jogava no São Brasense, em São Brás de Alportela, etc. É um jogador que Às vezes precisa... é um pouco injustiçado. É injustiçado e precisa, acima de tudo, parece-me, até pela fisionomia, pelo aspecto facial dele, em todos os jogos, parece-me, acima de tudo, um jogador que precisa de muito carinho e de alguns abraços e de alguma confiança. Eu espero que Jorge Jesus tenha anotado isto. Aquilo de que Seferovic precisa então é algum carinho e uma boa dose de abraços. E algumas carícias, cheias de ternura no fim de cada treino. Aposto que em poucas jornadas se torna um jogador de craveira mundial e é transferido para o Bayern de Munique. As pessoas acham que não, mas o miminho é determinante nas carreiras dos profissionais de futebol e não pode ser descurado. E reparem que Manuel Cajuda topa isto só de olhar para o semblante do jogador, não é? Olhou para ele e percebeu que estava triste. Eu nem imagino o que achará de Rafa, porque esse sim tem sempre um ar pesaroso. Eu não sei se já notaste, Ana, mas Sim, o Rafa sim. do Benfica está sempre triste. Nunca foi visto a sorrir. Precisa Parece de que foi umas boas jogar. beijocas, sim. Precisa mesmo, daquelas mesmo grandes. Acho que já tem que ser na boca e tudo. Não é que o Rafa parece sempre que foi jogar num furo que teve ali entre um velório e um funeral, não é? Teve ali aquelas 2 horas e foi para desanuviar a cabeça. Eu aposto que para o Rafa, que ajuda, recomenda internamento nos cuidados intensivos do Cafuné. Está um jogo fácil para o Benfica se há facilidades no futebol. Manuel Cajuda. O futebol nunca é fácil, mas de qualquer maneira a prática está-nos a demonstrar que este jogo está, digamos que, praticamente resolvido. É como quem diz então, o futebol nunca é fácil, mas realmente este jogo está a ser muito fácil para o Benfica. Foi mais ou menos isto. Mas Cajuda também dedicou algumas palavras ao Vilafranquense. Disse-lhes aquilo em que deviam pensar ao intervalo. Bem, desculpem fazer esta comparação, mas é aquela que encontro mais à mão, como nós costumamos dizer. É como ter um acidente de automóvel e depois começar a olhar os estragos e tentar que aquilo que são os estragos não venham a aumentar. Os estragos. Os estragos, Olhar sim, aos mas não- estragos, sim. Mas não faz muito sentido, na verdade, não é? Porque normalmente, depois do acidente consumado, os estragos não continuam a aumentar. Como diz o Manuel Cajuda, já bateu. Ou é só chapa, ou vai para a sucata, não é? Das duas uma. Mas, em princípio, o carro depois não vai perdendo peças ao longo de semanas e meses. Já está, pronto. Já com o futebol não é bem assim. Tanto que o Vilafranquense foi para o intervalo, acho eu, com 3-0 e ainda conseguiu levar mais 2 na segunda parte. Na linguagem de Manuel Cajuda, seria o equivalente a dar cabo do para-choques e depois, mais à frente, muitos quilómetros depois, ficar sem dejadir e sem pneu. Bom, se calhar a analogia que fazia mais sentido era com carrinhos de choque, não é? O problema de Cajuda foi tentar simplificar os seus raciocínios para que nós todos pudéssemos entender. E é bom termos um discurso que não seja muito intelectualizante, porque os espectadores em casa precisam de ouvir isto. Isto é o tipo de recuperação ativa mais aconselhável para fazer
é dizer aos jogadores, eu vou dizer assim na gíria para que as pessoas percebam lá em casa, Sim. vão lá ali correr 30 minutos, que é para irem para o banho. Eu adoro Quando o colega. Sim, é só isso Sim, que o eu Alexandre consegui. Afonso, O Alexandre Afonso, sim. Exatamente. Quando o que ajuda disso, os espectadores lá em casa precisam de ouvir isto, eu fiquei imediatamente atenta, não é? Redobrei atenções. Pensei que viesse aí um bom conselho para a vida, ou sei lá, para a pandemia, mas não. Era não sei o que sobre recuperação ativa de jogadores. Sinto que vivia bem sem ter ouvido isso. Eu acho que preferia que a ajuda tivesse intelectualizado o discurso e recomendado um livro, ou assim. Como eu disse há pouco, sem ter uma linguagem intelectualizante para que as pessoas percebam com mais facilidade em futebol. Eu não digo que Jesus terá dito isto, mas eu seria capaz de ter dito aos jogadores isso. Vai lá correr 30 minutos que ainda não fizeste nada hoje e diverte-te a jogar futebol. Mas como é que a ajuda diria isto com linguagem intelectualizante? Portanto, como é que se diz vai lá correr 30 minutos e diverte-se que ainda não fizeste nada hoje em linguagem intelectualizante? Deve ser qualquer coisa como isto. Lá. Vai lá correr 30 minutos e lembra-te do Cândido de Voltaire, a quem o professor Pangloss falava do melhor dos mundos possíveis. Deve ser assim, não é? Que ajuda, bem luta contra a intelectualização, mas é mais forte do que ele e ele acaba por ceder. Alexandre, eu costumo dizer e gosto de dizer, cada jogo é uma arte nova. É pintado de uma forma diferente. Confesso que eu não esperava ouvir falar da arte nova durante a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Pelos vistos, Jorge Jesus já conseguiu pôr a equipa a jogar com nota artística. Neste caso, uma nota de arte nouveau. Eu cá só tenho visto os jogos do Porto e parecem-me bastante rococó. Tem sido um bocadinho, tem. Com um toque de surrealismo, já que foram 2 jornadas seguidas a sofrer até ao fim com o tom dela. Mas vamos às declarações de Cajuda que se tornaram virais. Com a reportagem que assinalamos também junto ao relevado e em estreia da nossa Catarina Cardoso, a quem enviamos um beijinho em nome de todos os telespectadores da TVI. E os parabéns. E os parabéns. É verdadeiramente interessante ver que, desculpem a forma simples como digo, as mulheres parecem cada vez mais interessadas no futebol. Ainda bem. E parecem mais interessadas em partilhar e ganhar novos há espaço para conhecimentos. todos. Exatamente, e trazer. E o futebol agradece. Exatamente. Posse de bola para Sparanhá. Ui. Portanto, vamos por partes. Primeiro, enviam beijinhos em nome de todos os espectadores da TVI. Falso. Eu não quero mandar beijinhos nenhuns. Eu nunca mandei para outro repórter de pista que está simplesmente a fazer o seu trabalho. Não vou agora abrir uma exceção e mandar à Catarina. Portanto, Pumba! é falso. Sou espectadora da TVI e não mandei beijinhos. Segundo, o futebol agradece, dizem eles. O futebol agradece o facto das mulheres se interessarem por ele. Eu penso que não. Penso que o futebol não agradece nada na medida em que não fala. Há muitos futebolistas, esses sim, que agradecem que as mulheres se interessem por eles, não é? Mas não vamos agora falar do Neymar e não sei o quê. Agora, futebol, não faz sentido. Por fim, quer dizer que no meio disto tudo, a única frase que é de facto verdadeira é posse de bola para se parranhar, não é? Tudo o resto era falso. Mas adiante, eu registro a simpatia de Manel Cajuda, que tenta dar as boas-vindas às mulheres no desporto rei. O pior foi o que veio a seguir. É tipo aquele jogador que faz uma finta de outro mundo e a seguir deixa escapar a bola pela linha lateral. Permitam-me aqui um à parte, eu não sei se o devo dizer, mas recordo que há uns anos atrás um ilustre jornalista do nosso jornalismo desportivo, numa crónica que lhe chegou às mãos de um jogo em que a crónica era muito má, ele mandou chamar o jornalista e ter-lhe-á perguntado. Mas o jogo foi assim tão mau e o jornalista disse foi horrível, e o jornalista o ilustre jornalista perguntou-lhe: opa, desculpa a expressão que vou utilizar, não havia pelo menos uma gaja boa no futebol para escrever aqui? Pip, pip, pip. Manuel Cajuda comenta na TVI. Várias coisas. Por um lado temos um senhor ilustre jornalista e por outro uma gaja boa. Podia ao menos ser uma senhora ilustre gaja boa para ter o mesmo tratamento. E depois, o que foi aquele pip, pip, pi do Alexandre Afonso? Se era uma referência ao órgão sexual feminino, teve um pi a mais. Se era a tentar censurar as palavras de Manuel Cajuda, também foi tarde demais, não é? Vieram fora de sítio os pis. Se era uma imitação do célebre pi, pi, pi parou da série Maré Alta, foi bem lembrado. É que a personagem do Carlos Cunha apitava sempre que via a chamada gaja boa. Parou, apitou, parou. E realmente a história do Manuel Cajuda parecia saída de um qualquer episódio dos Malucos do Fim de Semana. É verdade. Extremamente desagradável.